conta. Eu não sei, mas eu não consigo sentir nada. Eu não sei se já chegou esse momento na tua vida, mas na minha já. E essa semana eu estava conversando com a minha mãe e eu estava falando para ela, faz anos que eu me preocupo mais nessa época do ano com roupa nova, sapato novo, se tiver, glória a Deus, se não tiver alguma coisa tem para vestir, porque Ele não deixa faltar, né? E estava olhando e dizendo para Deus, abrir o guarda-roupa assim, às vezes a gente olha, tem roupa, tem sapato, mas falta alguma coisa. A gente arruma o cabelo, principalmente mulheres que é mais vaidosa, a gente arruma a unha, o cabelo, a gente, quando tem condições de uma roupa diferente, a gente tem, mas por mais que você tenha tudo isso, falta alguma coisa. Eu disse, Deus, eu ia no ônibus para casa e eu disse, Senhor, como? Eu disse de mim, como eu estou distante daquilo que o Senhor almeja. Como eu estou tão longe do que o Senhor quer. A gente se preocupa com tanta coisa, mas o que verdadeiramente, o maior tesouro, a maior riqueza, que a palavra do Senhor diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E a gente pede uma coisa, pede outra, apresenta uma coisa, apresenta outra, por que isso, por que daquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Por mais que no momento que aconteça um fato, a gente tenha consciência de que Deus está no controle, que tudo é na permissão dele, chega aquele momento que a gente diz, mas por quê? Por quê? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou acontecer? E começamos a perder tempo. Essa é a palavra certa. Perder tempo com tantos porquês. E não ganhamos tempo em buscar aquilo de fato que nós devemos buscar e fomos chamados, escolhidos para buscar, que é o que vem do alto. E por isso vem o vazio. E é quando eu começo a entender que verdadeiramente nós não somos daqui. Tem nada a ver com a palavra que eu vou pregar. Vê o meu coração e Deus sabe por quê. Nós não somos daqui. E é por isso que a cada dia as coisas daqui elas não nos alegram mais. Eu posso abrir o armário, abrir meu guarda-roupa, graças a Deus eu não tenho mais. Eu tenho uma casa para morar, glória a Deus. Eu tenho alimento todos os dias, glória a Deus. Eu tenho os meus filhos com saúde, meus netos que estão aí com saúde, tem mais 2 aí para chegar, glória a Deus. Aleluia, eu tenho amigos de verdade, amigos que em momentos difíceis chegaram perto, não se apartaram de mim, amigos que sentem a minha dor de longe, sem nem saber o que eu estou vivendo, o que eu estou passando.
Deus o tesouro, que está lá guardado, que Ele só revela aquele que busca, aquele que realmente se disponibiliza e tem prazer de conhecer aquilo que vem de Deus. E eu deixo essa palavra hoje. Se há um vazio em você, assim como eu senti, é porque Deus está te convidando a buscar mais dele. Esqueça daqui. Viva, faça a vontade dele, mas não se apegue a nada, porque os sinais estão aí. Nós não temos segurança em lugar algum, daqui da terra não. Nós temos a segurança de Deus, e segurança de Deus só tem aquele que está lá. Aleluia. Mas a palavra que eu trago hoje, que o Senhor falou no meu coração, foi sobre promessa. Eu li uma palavra e eu disse Deus, e ele ficou em silêncio. Mas quando eu fui almoçar com meu pai hoje, e a gente estava no restaurante conversando, eu, ele, minha irmã, e o Senhor tradou meu coração, disse promessa. E essa palavra, ela vem se confirmando há mais de uma semana, aonde o Senhor bradou ela no meu coração, e eu pude falar, e Ele confirmou, e aqui também foi confirmado, e hoje Deus volta a falar na promessa. E nós sabemos que nós temos uma grande promessa, e ela vem de lá. Da onde nós devemos buscar, da onde nós devemos colocar o nosso foco, é de lá. É de onde vem o tesouro da nossa vida. Aqui e quando chegarmos lá. Aleluia. E eu estava vendo aqui a história em Abacuque. Foi nela que Deus falou. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: todos acharam? Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Poder sentar. Aleluia. Eu estava lendo em Abacuque, e a gente vê no capítulo 1, quando ele chega para o Senhor, Abacuque chega para o Senhor e coloca toda a iniquidade de Judá, coloca os pecados, e ele apresenta a Deus, dizendo: tu me fazes ver a iniquidade, tu me fazes ver a opressão, a destruição, a violência, está diante de mim as contendas. E ele vai apresentando a Deus tudo o que está acontecendo, tudo que Deus tem mostrado a ele. E ele começa a questionar:
tudo quanto Ele já falou através da sua palavra, através dos vasos que Ele usou para falar conosco, diante da situação que nós temos vivido, quantas coisas têm acontecido. E eu gosto muito de parar e sentar e conversar com Deus, fazer uma análise da minha vida, de questionar as coisas que acontecem no mundo e dizer: Senhor, muitas vezes eu pergunto por quê da permissão de tudo que está acontecendo, e digo: o Senhor tem visto e nada vai fazer. Das promessas que Ele fez na minha vida desde o começo da minha caminhada, e eu creio que muitos aqui têm promessas do Senhor, promessas até que a gente nem lembra mais. Quantas promessas Deus nos fez quando nós nos convertemos logo no comecinho? E quanto tempo faz que nós estamos na presença do Senhor? E eu posso até dizer que nem se cumpriu ainda. Algumas eu digo: Deus, eu nem lembro mais. Às vezes alguém diz assim: lembra quando Deus falou assim? Eu disse: não lembro. Mas o Senhor, quando eu li essa palavra que diz: o Senhor respondeu a Abacuque, escreve a visão e grava ela no teu coração. Grava sobre tábuas, para que aqueles até que passam correndo possam ler. Porque a visão ainda há de se cumprir. E ela não falhará, ela vai cumprir no tempo determinado. E ainda que ela tarde, espera. Porque certamente virá e não tardará. E aí é quando Deus fala com a gente. Sabe aquela promessa que Ele fez? Promessa que você nem lembra mais como foi. Ainda que você tenha esquecido, você não lembra mais. Mas o Senhor, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu uma palavra. Muitas vezes Deus usa alguém para falar conosco, e depois que fala a gente sai e fica: Deus, o que foi mesmo que a tua serva, o teu servo falou? E o Espírito Santo, ele vai trazer na nossa memória o que ele falou, mas algumas palavras elas fogem, a gente não consegue lembrar. E o que eu acho lindo de Deus, porque Ele é lindo mesmo, o trabalhar dele é maravilhoso, é que Ele sempre tem uma testemunha da promessa que Ele nos faz. Aleluia. E alguém chega e faz: lembra? Não lembrava mais. E se Deus levanta alguém para lembrar, imagine Ele que não esquece de coisa alguma. Aleluia. E quando o Senhor diz: grava, guarda, é a palavra que tem promessa. Além da que Ele nos faz, particularmente, aqui tem promessas. A palavra, ela tem que ser guardada no nosso coração de tal maneira que vai chegar tempo que eu e você não vai poder chegar aqui e vai dizer: como foi mesmo que Deus falou em Abacuque? O que foi que Deus disse em Lucas? Não vai dar para olhar, não vai dar para buscar mais, mas se ela estiver guardada aqui, aleluia, se ela estiver guardada aqui no nosso coração, faz parte, é o alimento do nosso dia a dia, é a que nos mantém de pé, é a que nos fortalece. Porque eu posso estar nesse momento chorando, angustiada com alguma coisa, mas sempre é uma promessa feita na palavra que ela vem à minha memória, porque o Espírito Santo traz. E o Espírito Santo não vai trazer à minha memória aquilo que eu não li e aquilo que eu não ouvi. Ele vai trazer aquilo que eu li e aquilo que eu ouvi e guardei. Aleluia. E por falar em promessa,
hoje. Nós vivemos para ontem. Tudo é para ontem. E Ele faz uma promessa hoje. E sabe o que é que acontece? Eu vivo ela amanhã. Alguém recebeu uma promessa hoje para viver amanhã? Começa tudo ao contrário do que Ele prometeu. Tudo ao contrário. E é isso que eu estou meditando desde ontem. Deus, tu me fez uma promessa. Deus, tu falasse assim, assim, assim. Aí Deus fala, eu sou porta dentro de porta. Ele fecha a porta. Aí Jesus fala, eu vou entrar com salvação dentro da tua casa. E o marido vai embora. Eu vou salvar o teu filho. Ele entra nas drogas. Eu vou te levantar como coluna. Aí alguém te pisa, te machuca, te humilha. Aí Deus diz, eu vou te exaltar. Aí alguém te pega e te joga fora como se você não significasse coisa alguma. Mas guarda a promessa, ela foi feita. Porque aquele que fez, ele cumpre. A palavra do Senhor diz que Ele exalta os humilhados. Como é que eu vou ser exaltada se antes eu não for humilhada? Como é que a porta vai se abrir se antes ela não for fechada? Como é que Deus vai fazer entrar com salvação na minha casa? E vai mudar a história e vai colocar tudo no seu devido lugar se não tiver desarrumado? Como é que Deus vai me colocar como coluna? E olha que coluna, ela é aquela que suporta todo o peso. Como é que Ele vai me levantar como coluna se antes Ele não trabalhava? Como se antes Ele não moldar? Como é que eu sei que estou preparada para carregar um peso se Ele não me preparar para isso? Não, Deus, eu posso ser coluna. Na primeira adversidade eu quero correr, largar tudo. Mas se a coluna corre, desaba tudo. Se tirar as colunas que sustentam esse templo, ele não vai desabar? Assim sou eu e você. Mas para que essa coluna estivesse firme, sustentando, ela passou por quê? Ela foi toda preparada de ferro, foi cheia de concreto. E não é de uma vez não, é de pouquinho. Para preparar uma coluna, eu já não entendo de construção, mas que eu já vi, é o ferro que vai enchendo ela com cimento, concreto e colocando as tábuas do lado para não vazar. E vai enchendo, enchendo, enchendo. E tem um período para que ela seque, para poder suportar o que vem em cima dela. Assim sou eu e você. Para que o Senhor trate dos nossos, Ele primeiro vai nos tratar. Aí a promessa, Deus te chamou para ser coluna, te prepara. Porque ser coluna não é
cicatrizar as mágoas, as feridas, as imperfeições, a fragilidade, porque coluna tem que ser forte. Depois que Deus trata, tira tudo que possa atrapalhar, aí ele diz: agora sim, agora eu vou começar a levantar, eu vou começar a construir em cima dessa coluna, porque ela já está preparada para sustentar todo o peso. Quando ela já está preparada, aí não vem a glória ainda não. Quando ela está preparada, aí começa a construção, as humilhações, os apontamentos, a porta fecha, o marido vai embora, o filho está nas drogas, alguém olha para você simplesmente por nada, simplesmente diz: não fui com a tua cara. Você passa a ser apontada por todo mundo, mas está firme, porque já foi tratada, já foi preparada. E por você estar firme, você suporta. E quando Deus vê, está pronta porque suportou, aí vem a melhor parte. Aí Deus diz: agora eu vou começar a mandar. Quando uma casa, depois que ela está toda pronta, está toda estruturada, aí o que é que Deus começa a mandar? Ele começa a mandar os utensílios, não é isso? Vem os móveis, vem tantas coisas para montar essa casa, para encher ela. Assim Deus faz comigo e com você. Faz parte da promessa. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez no começo da tua caminhada. Eu não sei o que foi que Ele falou para você. Mas uma coisa eu digo com certeza: a promessa virá e não tardará. E se você acha que está demorando, a palavra do Senhor diz: espera, porque certamente virá. Eu vejo pessoas que, quando falam no Salmo 40, dizem: ai meu Deus, Salmo 40 de novo? Não. Eu não sei o que é que as pessoas têm contra o Salmo 40. Você parou já para entender o Salmo 40? Você já leu direitinho o Salmo 40? Vamos ver o Salmo 40? Quando diz o Salmo 40, ele já vem Deus falando em esperar. Mas presta atenção ao Salmo 40 e olhe ele com mais carinho a partir de hoje, porque Deus vai falar comigo e com você. Aleluia. O Salmo 40 não diz: espera confiante pelo Senhor. É assim que ele está dizendo? Não. Como é que ele diz? Esperei confiantemente ou com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E depois diz o que? Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Porque aquele que te prometeu vai cumprir, e aquele que duvida vai ver. Ele vai ver e vai temer. Aleluia! Ele vai ver, vai temer e vai passar a confiar nesse Deus que te fez a promessa, porque vai ver ela cumprida na tua vida. Mas o que o Senhor diz para mim e para você hoje é: guarda no teu coração aquela promessa que eu te fiz. Ainda que você não lembre mais, ainda que você tenha se esquecido, eu, o Senhor, não me esqueci. Aleluia! Ele não esqueceu. Ele não parou de trabalhar, ele continua trabalhando. Ele só está preparando eu e você. Ele prometeu, mas faz tanto tempo, sim. Mas o Senhor diz que quando ele te prometeu, não era para aquele tempo, era para um tempo mais à frente. Aleluia! Mas ela vai se cumprir. Guarda no teu coração, porque quem passar correndo vai ver o que Deus fez. Aleluia! E vai dizer: mas não é que ela falou e Deus cumpriu mesmo? Porque Deus só faz promessas aquela que só Ele pode cumprir. Tem coisas que eu vou correr atrás e eu vou conseguir, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E muitas vezes eu confesso que eu fico triste. E não é para ficar, porque quem me prometeu cumpre. E às vezes eu digo: Deus, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, mas não adianta, Senhor. Só Tu é quem pode fazer. E a gente fica triste porque a gente quer as coisas rápido e a gente não sabe o tempo de Deus. Mas Ele diz na Sua palavra hoje para mim e para você: espera. Ainda que tardar, espera. Não desista. Não diga que não vai se cumprir, que Deus esqueceu, porque Ele não esquece. A palavra do Senhor diz que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não para de trabalhar, as mãos dele não param. Mas enquanto isso, deixa Ele trabalhar em mim e você. Deixa Ele fazer de mim e de você essa coluna, para poder receber a promessa que Ele fez. Aleluia! Não é que esteja demorando, é que tem colunas que terminam mais rápido, mas outras são mais difíceis. Aí talvez você pense: mas fulana chegou agora, se converteu há tão pouco tempo, Deus fez uma promessa e já cumpriu. E quem vai questionar como Deus faz? O que Ele tem para a minha vida não é o mesmo que Ele tem para a tua. Se a promessa pode ser até a mesma, mas Ele vai trabalhar de maneira diferente, porque os vasos são diferentes, as colunas são diferentes. Se você colocar 4 colunas e for trabalhar em cada uma delas, você vai ver que não vai ser da mesma forma. Umas vão ser mais rápido, talvez a outra dê trabalho. Assim somos nós da mão desse oleiro. Deixa Ele fazer de mim e de você a coluna que Ele sabe como fazer. Porque nem tudo que Deus nos prometeu vai chegar à nossa mão de qualquer jeito. Não dá para chegar na nossa mão de qualquer jeito. Porque tudo que é grande demais não chega de qualquer jeito. Todo mundo tem vontade de ser um funcionário público, de passar no concurso. Mas aqueles que mais investem, aqueles que mais se sacrificam, aqueles que mais estudam, é os que têm mais chance de chegar. Ah, Deus, eu queria tanto. Vai estudar, pague o preço, vá se esforçar. A mesma coisa somos nós para ser coluna do Senhor. Ah, Deus me prometeu, então eu vou continuar
eu quero, ou então quando a situação aperta. Mas tem colunas que desde que Deus fez a promessa que permanece de joelho na presença dele. E quem permanece de joelho na presença do Senhor vai ser cheio mais rápido do que aquele que não está. Eu quero promessa, mas eu não quero pagar o preço da promessa. E pagar preço da promessa, sim. Porque Deus nos faz a promessa, mas tem um período. Nós vamos conquistar ela dia a dia. Ele vai cumprir quando eu e você estiver preparado, prontos para receber. Enquanto não tiver, Ele não vai dar. E não adianta questionar. E não adianta dizer que não foi Deus que falou, porque o Deus que fala, Ele cumpre. E nós sabemos quando é de Deus uma promessa, porque a palavra do Senhor diz que toda ovelha dele conhece a voz do seu pastor. Eu sei quando é Deus que me faz uma promessa, porque Deus fala comigo aqui agora. Ele confirma onde eu chegar. Ele brada dentro do meu coração. Aleluia. E eu sei quando é Ele quem fala. E se eu ainda tiver dúvidas, eu faço prova. E Ele responde. Porque Ele tem prazer de ver os seus filhos confiando nele. Aleluia. Glória a Deus. A promessa, ela continua de pé. Assim como Deus respondeu a Abacuque, grava a visão, grava numa tábua, para aquele que passar comigo possa ver. Guarda hoje a promessa que Deus te fez. Guarda a palavra no teu coração. Ela é promessa de Deus na minha e na tua vida. Porque quando chega o tempo da adversidade, o Espírito Santo diz: lembra do que eu te falei? E vai se cumprir. Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor diz: porventura falaria eu e não cumpriria? E sabe por que nós estamos embaraçados? Porque nós estamos buscando a promessa de Deus em lugares e em pessoas erradas. A promessa de Deus não se busca, Ele faz e a gente espera. Tem gente querendo dar jeitinho para ver se ela se cumpre mais rápido. Eu quero dizer a você que não tem jeitinho. Fica na porta onde Deus te colocou. Abacuque disse o quê? Por-me-ei na minha torre de vigia e esperarei na resposta que Deus vai me dar. Vou ver o que é que Deus vai falar. Fica na porta. Fica no lugar onde Ele te colocou. Não tenta encurtar o caminho ou querer apressar, porque não vai se cumprir. Espera aonde Deus te colocou. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aquilo que Ele prometeu virá e não tardará. O ano pode estar acabando. Deus não trabalha com tempo. Deus não tem nada a ver com esse tempo aqui. Deus não tem negócio com o relógio do mundo. O relógio dele é diferente do nosso. Mas Ele vai cumprir. Essa é a palavra de Deus, ao meu e ao teu coração. Não te detém nas coisas desse mundo. Não te detém no relógio dessa terra. Confia no Senhor. Espera nele. E Ele fará o cumprimento que Ele fez a mim e a você. E pode ter certeza, ficaremos como crianças, alegres, regozijados naquele que nos prometeu. E enquanto ela não chega, adora. Vai adorando. Vai dizendo que Ele é grande. Vai dizendo que Ele é fiel. Vai dizendo que Ele é bom. Vai glorificando o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando eu glorifico, Ele me alegra. Quando eu digo que Ele é grande, Ele se mostra
Bendito é o nome do Senhor. Você que está chegando no final de ano, irmão. Muitas pessoas estão no corre-corre do final de ano, é normal. O shopping, a cidade, está tudo na agitação. Faz parte. Aí somos humanos trabalhando no calendário. Infelizmente, nesse sentido do nosso país. Estou muito feliz de estar vendo aqui a turmas aqui amada. E o que Patrícia ministrou, sério de Deus mesmo. Você fica vindo brincando. É Deus puro falando, pai. Irmão, estou entrando num ano. Você não tem a dimensão, apesar de todas as lutas que eu estou passando. Estou tão feliz, irmão, que você não tem noção. Eu estou vendo a igreja crescer agora saudável, tendo a sua identidade própria. Não é da Batista, não é da Assembleia, não é de irmão, não é de A, de B. Ela tem a sua identidade. Mas cada coluna está sendo moldada para a glória de Deus. Vai ser um ano maravilhoso. Que venha logo 2017. O tempo de cantar chegou. A primavera está vindo aí. Meu Deus, não sei o que é que vai acontecer. Eu estava olhando para tu aqui, pai. Vou celebrar o teu casamento. Quando vem promessas, eu me lembro das promessas. Elas são muito grandes, irmão. Meu Deus, se prepare, vamos ser você. Eu escavaquei essa semana, escolha da gente. Homenagem que Dani e Adriana fez para minha mãe, me lembrando da minha mãe. Que guerreiro. Eu chegar a ser 10% da minha mãe foi na terra. Sou feliz. Comece na igreja a Lucilvija. Eu vendo lá, cada tijolo, escavacar. Quem ficou, Deus? Quem coluna? Quem não aguenta a pressão que pegou o peito? E eu olhando as histórias. O louvor, quando começou, sem ter instrumento nenhum. Paulo inventou o nome, qual foi o nome? Nem me lembro do louvor que ela botou. A armadura de Deus, que não é esse, Jesus. Menino só fala é de menino. A armadura de Deus, rapaz. Eu estava vendo as fotos, eu fico escavacando, não sei se você gosta, eu gosto. Saber, irmão, tem que ter história. O senhor gosta de tudo pronto, né, irmão? A igreja está florida, cheia. Glória a Deus, vou pregar ali. Vem pregar quando está no cultozinho lá. Vem pregar no cultozinho na rua. Vem lá cavar poço sem ter um violão para tocar. Vem ter história, irmão. Ter história é bom, porque só tem história quem é coluna. Quem é tijolo não tem história não. Tijolo é só botado com o propósito de fechar aquela brecha. Mas coluna suporta. Quem quer ser coluna de Deus, irmão? Você já tem um peso na sua casa, na sua família. Você já tem a responsabilidade. Entenda, é sua, não é de ninguém não. Amém, amado. Que Deus continue abençoando. Por decisão nossa, do ministério, a gente não vai ter culto amanhã de Natal para você ficar com a sua família. Mas final de ano, 9h30, começando o nosso culto. Meia-noite em ponto. Vamos terminar para a glória de Deus. Escola dominical, nem esse domingo, nem o outro. Pode descansar. Também no primeiro está começando a igreja toda aqui. Glória a Deus. Amém. Bendito é o nome. Já começando o trimestre novo, né, querido? Para a glória de Deus. Amém, amado. Irmão, não sei você. Deus vai fazer maravilha. Adriano, já falei com o nosso presbítero Saulo. E vai estar na incumbência. Não quero trabalhar nessas casas. Vai ser Saulo e Flávio. Culto na rua, quer na casa de alguém, quer numa praça, já está autorizado. Na quinta, no sábado, o dia melhor não atrapalha o sopão em harmonia com a gente. Culto de doutrina, aí tem a quinta-feira, provavelmente será na quinta, uma vez por mês, mas agora a gente vai ter, se vai mudar muita coisa, para melhor. As colunas, já está preparando. E não pensa, irmão, todo mundo que quer culto de doutrina, você vai ver, vai vir 10 ou 15, porque gosta de movimento. Mas quando diz, eu quero, não quer não. Quando vamos para o ciclo de oração, eu gosto disso, quando isso é minha coxa, não é minha coxa, estou apoiando o culto de avivamento, vou dar um tempo do avivamento, vou vir para o ciclo de oração, vou ajudar, irmão. Vou ver aqui, tudo florido para a glória. Quem quer ver a casa? Eu sou da Florida, irmão. Aqui, irmão, vai sair grandes pregadores, missionários, evangelistas, de ir para o sertão, para fora, irmão. Porque Deus conta comigo e com você. Entenda isso, irmão, é a vontade de Deus. Se você e eu é filho de Deus, Deus vai cumprir. Então se prepare. Quando a Bíblia fala em fazer discípulo, primeira coisa você tem que saber
saber que você é aluno. Aluno vai o quê? Para a escola para? E esperar o resultado da prova. Ser certificado por Deus. Os apóstolos estudaram um bocado, foi isso. 3 anos e pouco. Eles achavam que estava arrebentando. Falharam um bocado até que veio o selo da promessa. Teu certificado já está sendo preparado por Deus. Mas você vai ter que estar lá esperando. Ele disse, fique lá. Ele não disse o prazo. Eles ficaram. Depois de 10 dias a promessa veio. E essa grande promessa, irmão, habita dentro de mim e de você hoje, que é o Espírito Santo de Deus, para nos preparar para ser coluna na casa de Deus. Amém, amados? Que Deus continue abençoando tremendamente. 19 horas, nosso culto domingo de adoração. Me cubra o coração. Domingo vai estar pregando, cheio do óleo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Cheio do óleo. Olha, está na palavra, irmão. O salmista vai dizer que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Não é óleo de ninguém, não. É o meu, é o teu óleo. A gente brinca, não é brincadeira, não, irmão. Tem que conhecer a palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Fecha teus olhos. Senhor Deus, te louvamos pela tua bendita palavra, pois é confirmação aquilo que nesses meses tu tem tratado comigo, como pessoa, como indivíduo. E obrigado, Deus. Alguns não têm aguentado a pressão, mas não têm ficado. E brevemente, Deus, vai ser levantado um grande edifício, até que passar a dizer, como falou Abacuque, escreve, porque vão dizer, aconteceu, a promessa se cumpriu, Deus cumpriu, Deus é Deus da promessa. Até uns que desistiram, fugiram, não aguentaram, por isso quanto disse Gideão, diga covarde, que não aguenta a pressão, que corra, que retroceda. Meu negócio é com quem é guerreiro, com quem eu chamo, eu vou dizer como vai ser feito, e a minha glória vai vir sobre a vida deles. Então glorifica o teu nome, porque a promessa vai se cumprir para uma grande história que tu, Senhor, já determinou na vida de cada um dos teus filhos na terra. Obrigado, Santo de Israel, por tudo que tu és, por tudo que tu tem feito em nós e através de nós, para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do divino Espírito Santo repouse sobre todo o Israel de Deus. E a amada igreja diz amém.